Abra, por favor, nas Escrituras, em Eclesiastes 9, no verso 11. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo: como segurar as oportunidades que Deus dá e garantir o seu futuro. Tem alguém aqui querendo garantir o seu futuro? Diga eu. Então hoje você vai aprender algo que faz você não apenas acessar as oportunidades de Deus, senão garantir o seu futuro. Eclesiastes 9:11 diz: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira. Presta atenção, não é de quem corre mais rápido a carreira, nem dos valentes a peleja, não é do mais bravo a vitória na peleja, nem tampouco dos sábios o pão, não é de quem tem mais conhecimento que os resultados acontecem, nem ainda dos prudentes a riqueza, não é de quem tem muitas estratégias a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Não é por você ter um QI elevado que você vai ser favorecido por Deus, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Tempo e sorte. Numa outra versão fala sobre tempo e o acaso. Numa outra versão fala sobre tempo e oportunidade. Veja que profunda essa passagem. Não é de quem corre mais rápido a carreira, ou seja, não é por muito esforço que você vai chegar primeiro, não é por muito conhecimento que você vai alcançar favor, não é por você ser muito esperto que as coisas vão acontecer na tua vida. É o que a palavra está falando, senão que diz que o tempo e a oportunidade acontecem com todos. Mas se acontecem com todos, por que nem todos conseguem pegar as oportunidades de Deus? Já se perguntou isso? A Bíblia diz que tempo e sorte, tempo e acaso, tempo e oportunidade acontecem com todos. Mas por que algumas pessoas conseguem pegar as oportunidades e acelerarem os seus resultados, garantirem o seu futuro, enquanto outras apenas ficam olhando o que esses poucos conseguem? Se você fizer uma análise hoje, segundo as estatísticas, você vai ver que a riqueza de todas as nações se encontra nas mãos de 3% da população. 3% da população detém a riqueza das nações. E o que acontece com o outro 97%? É injusto que apenas 3% detenha a riqueza das nações e os outros 97% não tenham a mesma sorte, não tenham a mesma oportunidade. Mas isso não é verdade. Todos, aqui diz que tempo e oportunidade, tempo e acaso, tempo e sorte acontece com todos. Mas por que alguns conseguem segurar? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque eu creio que a vontade do Senhor é que todos segurem as oportunidades que Ele dá. E eu quero iniciar profetizando algo sobre a sua vida. Deus vai abrir oportunidades para você. Deus vai abrir portas para você. Porém, é você que vai decidir se elas continuam abertas ou não. Abre Apocalipse 3. Vamos ler desde o verso 7. Diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Veja, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve à igreja de Filadélfia, a igreja fiel. E aqui nós vemos uma chave que é categorizada como sendo a chave de Davi, uma chave tão poderosa que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha,
ninguém abre. Como é que você sabe se Deus abriu uma porta? Porque ninguém consegue fechar. Como é que você sabe que a porta não é de Deus mesmo aparecendo uma oportunidade? Porque você não consegue abrir mesmo se esforçando. Agora, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Você consegue fechar. Deus não consegue fechar o que Ele abre para você, mas você consegue fechar. Deus abre oportunidades, mas quem determina se elas ficam abertas ou não é você. Cabe a você. E é por isso que o tema de hoje é tão importante. Um tema muito transcendental para quem quer realmente navegar em patamares elevados, ter relacionamentos com pessoas distinguidas, nobres, com pessoas de muitas poses, com pessoas que são destaque na sociedade. Eu sou pai há 1 ano e 2 meses, um pouquinho mais, e tudo que eu quero é que a minha filha tenha a oportunidade de poder se relacionar com pessoas melhores, com pessoas que têm resultados superiores aos meus, com pessoas mais nobres do que eu. Todo pai quer que seus filhos sejam melhores do que os próprios pais são, mas isso não vem por sorte. Tem pessoas que acreditam que isso é sorte. Você deu sorte. Geralmente nós ouvimos esses comentários, né? Quando alguém começa a ter resultados, começa a prosperar, as pessoas falam: você deu sorte. Da noite para o dia ele deu sorte. Mas não existe tal sorte. Oportunidade, acaso e tempo acontecem com todos, mas nem todos conseguem pegar. As portas é Deus que abre, mas é você que determina se elas ficam abertas ou não. A porta que Ele abre ninguém fecha, menos você. Você é o único capaz de fechar as portas que Deus abriu para você. E eu vejo isso constantemente na vida das pessoas. Há uma definição que Tony Robbins dá a respeito do sucesso, que se tornou muito conhecida. Sucesso é o encontro de 2 fatores: o preparo e a oportunidade. Não adianta de nada você ter a oportunidade se você não está preparado para ela. E não adianta de nada você se preparar e nunca ter a oportunidade. Porém, a palavra diz que a oportunidade acontece para todos, mas nem todos estão preparados. Por isso é que muitas pessoas perdem as oportunidades. É por isso que muitas pessoas fecham as portas que Deus mesmo abriu para elas. Por isso que muitas pessoas não conseguem prosperar. Por isso que muitas pessoas não conseguem sair da mesmice e ficam a vida toda dando voltas e voltas e voltas. Minha função como líder espiritual é te dar princípios para que você aplique eles, te dar chaves para que você vire e você consiga crescer, para que você tenha uma vida melhor aqui na terra. Jesus disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e uma vida em abundância. Veio onde? Aqui na terra. Aqui na terra você pode ter uma vida melhor. Tem muita gente que coloca sua esperança nos céus e que só quer ter algo melhor na realidade dos céus quando morrer. Mas Jesus veio para que você tivesse uma vida plena enquanto você está vivo, e uma vida ainda melhor depois de você transicionar para a glória. Porque quem está em Cristo não morre, simplesmente transiciona para a glória. Mas aqui na terra você pode ter o melhor, e de fato Deus quer, é a sua vontade boa, agradável e perfeita, que aqui na terra, enquanto nós estivermos vivos, nós desfrutemos do melhor que Ele preparou para nós. Mas isso não acontece automaticamente. Acontece como um encontro entre o preparo e a oportunidade. Deus vai abrir oportunidades. Deus constantemente abre oportunidades para nós e nos permite recomeçarmos uma e outra vez. As oportunidades são como portas que se abrem, mas também são portas que se fecham. E mesmo que ninguém consiga fechar uma porta que Deus abre, nós mesmos fechamos as portas que Ele abriu para nós quando não temos o preparo. Mas o que é esse preparo? Se a Bíblia fala que não é do mais rápido a carreira, não é do mais forte a peleja, não é do mais sábio o favor, então qual é esse preparo? Não é do mais inteligente. Qual é o preparo que nós devemos ter? Há uma lei que nós vemos nas Escrituras desde Gênesis até Apocalipse.
um princípio muito ignorado, mas é um princípio que se você quiser ter sucesso, você vai ter que aplicar essa lei, você vai ter que cumprir esse princípio, uma chave que você vai ter que virar, que vai te permitir acessar pelas oportunidades que Deus tem para você, mas garantir o teu futuro, não apenas acessar e depois sair, sino acessar e garantir o teu futuro. Então vou perguntar mais uma vez para vocês: quantos de vocês querem segurar as oportunidades que Deus lhes dá e garantir o seu futuro? Levante sua mão e diga bem forte amém. Eu entendo que é você. Quem aqui quer ser bem sucedido? Diga eu. Quem aqui quer ser próspero? Diga eu. Quem aqui quer ter muita saúde? Diga eu. Quem aqui quer ter longa vida? Diga eu. Então o princípio que eu estou prestes a compartilhar com você é fundamental para a sua vida, e um princípio muito ignorado, pouquíssimas pessoas conhecem, mas as que conhecem o princípio e o aplicam, conseguem virar chaves que aqueles que não conhecem nunca poderão. Lembre-se, sucesso é o encontro de dois fatores, é quando dois fatores colidem, o preparo e a oportunidade. Minha função é te preparar para que você não perca as oportunidades que Deus dá para você, para que você não feche as portas que Ele mesmo abriu para você. E qual é esse princípio? Apóstolo, me fala aí qual é esse princípio. Esse princípio chama-se protocolo. Diga comigo, protocolo. Mais uma vez, protocolo. Eu não sei se você tem reparado, mas há uma crescente dentro dos treinamentos hoje, a nível corporativo, nível empresarial, e até mesmo nível pessoal, desde o nível pessoal até o nível empresarial, sobre etiqueta e protocolo. Por que isso tem crescido tanto? Porque não adianta você ser inteligente, não adianta você ter conhecimento, não adianta você ser esperto, ser rápido, se você quebra os protocolos. Muita gente não consegue prosperar porque quebra essa lei chamada protocolo. Você vai ver que as nações têm protocolos, os governantes têm protocolos, você vai ver que as famílias têm protocolos, você vai ver que como indivíduos nós temos protocolos. Todos nós temos um sistema de regras, e eu fico muito preocupado hoje com os movimentos que aparecem tentando quebrar as regras. Tem muitas pessoas que hoje falam: eu não sigo regras, eu sigo princípios. Eu tenho problemas com isso, porque embora você é chamado a seguir os princípios da Bíblia, todo ser humano tem regras, é ou não é? Sim ou não? Você é um ser humano regrado, é ou não é? E quando alguém quebra as tuas regras, você fica feliz, é isso? Claro que não. Quando alguém quebra as tuas regras, acabou de fechar as portas do teu coração, sim ou não? Eu tenho muito cuidado em seguir os princípios bíblicos, mas também seguir as regras que os seres humanos colocam como valores, como o que é importante para eles, porque assim eu garanto melhores relacionamentos. Protocolo vai te levar muito mais longe do que a tua inteligência. Vou repetir isso: o protocolo vai te levar muito mais longe do que a tua inteligência. O protocolo vai te levar muito mais longe do que a tua esperteza. O protocolo vai te levar bem mais longe do que as tuas riquezas. O protocolo vai preservar os relacionamentos que Deus vai abrir como portas para você. Eu disse há poucos instantes, até profetizei sobre a tua vida, que Deus vai te dar oportunidades. Essas oportunidades passam pelas pessoas. Essas oportunidades não são algo intangível. As oportunidades têm carne e osso, porque passam pela vida de pessoas. Alguém que vai ser tocado no coração para te abrir oportunidades. Mas se você não souber acessar as pessoas, você vai fechar a porta com as pessoas que Deus colocou na tua vida para te abrir oportunidades que você não teria como conquistar por ser esperto, por ser inteligente, por ser alguém mais preparado. Se preparo fosse suficiente para você ter sucesso, os professores seriam os mais bem-sucedidos, é ou não é? Mas não é essa a realidade. Nós vemos muito professor morrendo de fome, preparado com muitos títulos, PhDs,
mas morrendo de fome. Por que isso? Porque preparo não é suficiente. É necessária oportunidade. Mas se você não tiver o preparo, não acadêmico, agora entra o princípio. De protocolo você vai perder todas as oportunidades que Deus te dá. E você ainda vai conseguir fechar portas com pessoas conectadas às pessoas que acabaram de fechar a porta para você. Porque entenda algo, todo ser humano tem conexões. Por mais insignificante que pareça a pessoa, ela tem amigos, tem conexões. Então se você fechar a porta com ele, você está fechando a porta com o seu círculo de influência. Então quanto mais posicionada a pessoa, as portas maiores e as conexões, os relacionamentos de maior destaque. Se você fechar uma porta com alguém destacado, você está se fechando as portas com muitas pessoas destacadas e você nunca vai conseguir ser alguém destacado. Protocolo te leva bem mais longe do que a tua inteligência, do que a tua esperteza, do que a tua riqueza. Protocolo vai conseguir fazer com que você entre por uma porta e permaneça na oportunidade, não apenas que a oportunidade passe na sua frente. Quem está entendendo, diga eu. A inteligência é um dom que vem de Deus, eu não é? Você não decidiu quão inteligente você é, Deus decidiu isso para você. Hoje se fala sobre as múltiplas inteligências. Antes se limitava apenas ao famoso QI. Hoje isso está mais obsoleto do que nunca. Hoje se fala de múltiplas inteligências. Porém, esse é o dom de Deus. Agora, protocolo não é um dom de Deus. Protocolo é uma atitude tua. Vou repetir. A inteligência é um dom de Deus, é um presente que Deus te deu. Agora, o protocolo é uma atitude que você deve ter. Quem está entendendo, diga eu. Agora, a inteligência é uma habilidade. O protocolo é uma atitude. A atitude certa abre mais portas do que o preparo que você possa ter. Tem muita gente que não tinha o preparo suficiente, mas aplicou a lei do protocolo e conseguiu acessar oportunidades que outras pessoas mais bem preparadas não conseguiram, nem vão conseguir, simplesmente por não respeitar o sistema de regras de outras pessoas. Todos nós temos protocolos, sim ou não? Na tua casa existem regras, eu não é? Por isso que eu tenho problemas quando as pessoas falam, eu só sigo os princípios, mas não sigo as regras. Então você foi chamado a viver isolado, porque enquanto você estiver vivo, você vai lidar com as regras de outras pessoas. Quando alguém me convida para a casa dele, o primeiro que eu pergunto é quais são as regras da pessoa, porque eu não quero ferir as regras. Eu quero não apenas visitar a pessoa uma vez, senão eu quero que a pessoa fique tão à vontade comigo, que a porta continue aberta para qualquer momento que eu precisar eu poder voltar, sim ou não? Todos nós temos regras. Anos atrás, eu me lembro, foi 2013, eu fui convidado por quem fora o meu mentor, Dr. Peter Wagner, para ficar 10 dias na casa dele. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu perguntei para ele, quais são as regras da sua casa? Ele ficou me olhando e disse, você é a primeira pessoa que pergunta as regras, geralmente eu tenho que falar as regras. Disse, eu quero saber quais são as regras, que hora que vocês acordam, que horas que vocês tomam café da manhã, o que vocês fazem durante a manhã, que atividades tem, que horas que nós vamos almoçar, o que vocês fazem à tarde, as atividades, que hora que tem o jantar, se tiver, e que horas temos que ir dormir. Aí ele pegou a lista dele e passou para mim. Tal hora você acorda, tal hora você vai tomar café da manhã. Ele era muito regrado. Então, eu tive que me submeter às regras. Para quê? Para ser alguém que eles desfrutassem da minha presença. E foi naquele tempo que no último dia ele disse, eu quero que você se assente agora aqui e agora eu vou falar. Não quero que você me interrompa, mas eu quero falar com você. Esses dias aqui foram tão especiais para nós como família, que eu quero te dizer algo. Eu quero te adotar como filho homem que eu não tive. Eu gostei tanto da tua presença que eu quero que você seja o filho que eu não tive. Ele tem 3 filhas mulheres. Eu passei a ser o Benjamin, o filho mais
novo o filho, homem que ele não teve. Ele disse: a partir de hoje, você pode se considerar da família. E eu quero que você saiba de algo. Você tem uma casa aqui. Ele morava em Colorado Springs, nos Estados Unidos. Quando você precisar, as portas estão abertas para você voltar. Minha vida, a partir daquele momento, mudou radicalmente. Até então, eu tinha viajado em 3 nações. Depois daquele encontro, eu já viajei em mais de 30 nações. E tenho agenda para mais outras 30, quando tudo isso passar. Mas o que fez que acontecesse uma mudança? Que eu respeitei as regras dele. Agora imagina se eu chego e eu digo: eu vou acordar a hora que eu quiser, vou acordar 11 horas. E o café da manhã tem que estar na minha cama. E eu vou almoçar tipo 3 horas. Aí eu vou tirar uma soneca, ou seja, ninguém me perturbe até 7 horas da noite. E 7 horas da noite eu quero jantar. Detalhe, à noite eu vou dormir quando eu quero. Eu não tivesse durado um dia na casa dele. Ou talvez ele tivesse me aguentado naquele tempo, mas nunca mais poderia voltar, nunca mais poderia me relacionar. Protocolo abre portas e te permite acessar em ambientes que a tua inteligência não conseguiria, que a tua esperteza não daria conta, que a tua riqueza não teria como comprar. Por isso que essa lei é tão importante, por isso que o inferno odeia tanto essa lei. Por isso que tem tantas pessoas endemoniadas que odeiam o protocolo, criticam o protocolo. Sabe por quê? Porque protocolo é uma lei que vem de Deus, e o inferno vai resistir tudo o que é de Deus. Mas analise algo: pessoas que não gostam de seguir protocolos, não gostam de seguir regras, não são bem-sucedidas. Pelo menos eu não conheci ninguém bem-sucedido que não seguisse as regras. Se eu sou convidado para ir numa empresa, se me convidam, eu já fui convidado para ir em várias empresas, me convidam para eu poder falar, ou até mesmo para eu poder orar, abençoar, a primeira coisa que eu pergunto é: o que você espera de mim? O que você quer que eu fale? A primeira coisa que eu faço é um alinhamento de expectativas, porque todo ambiente tem expectativas a respeito de você. É a primeira chave que você deve entender dentro do princípio dos protocolos. Todo ambiente espera algo de você, toda pessoa espera algo de você. E se você não satisfazer as expectativas, você vai acabar fechando as portas. Então a primeira coisa que eu pergunto é: o que você quer que eu fale? O que você quer que eu faça? Como é que eu devo ir vestido? Ei, importante. Como é que eu devo ir vestido? Não vem como quiser, aí é diferente. Mas tem lugares que vão requerer de você um código de vestir diferente do que você está acostumado. Tem restaurantes, aqui não no Brasil, né? Aqui no Brasil você entra de chinelos. Lá nos Estados Unidos tem restaurantes que se você não tiver com gravata, você não entra. Você tem que estar com o costume e com a gravata para você poder acessar. Me lembro uma vez eu tentei acessar um restaurante, eu tinha dinheiro para pagar, um restaurante caro lá, mas eu não estava vestido segundo o que eles esperavam. Eles não me deixaram entrar. Eu disse: mas eu tenho dinheiro para pagar. Disseram: não é questão de dinheiro, Senhor, é questão de conduta. Aí eu entendi o quão importante é o protocolo, o sistema de regras. Nós temos regras, você tem regras. Você vai ver, cada família tem regras, sim ou não? Se você não entender isso, você nunca vai ter um casamento feliz. Sua esposa tem regras, e você precisa respeitar essas regras. O contrário também é verdadeiro. O teu esposo tem regras, você precisa respeitar essas regras, sim ou não? Quantos de vocês aqui já ouviram, e algo muito comum: minha esposa não quer ter intimidade comigo, não quer se relacionar intimamente comigo. Cada vez que chega a hora H, ela inventa uma desculpa, que ela está com dores de cabeça, que ela está naqueles dias, e eu estou muito chateado. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Mas por que isso acontece? Porque você não seguiu o protocolo da esposa. Até para você ter intimidade, você precisa de protocolo, é ou não é? Sim ou não? Mulheres, sim ou não? Prestem atenção, homens.
Até para ter intimidade, você precisa seguir um protocolo. Você não pode atropelar o protocolo durante o dia e à noite chegar para você querer se relacionar intimamente. A mulher não vai te deixar, porque você não seguiu o protocolo dela. Veja como todos nós temos regras, sim ou não? Como pai que eu sou, eu tenho regras. E eu estou treinando a minha filha dentro das regras. Enquanto ela morar debaixo do meu teto, ela vai ter que seguir essas regras, sim ou não? Agora, quando ela já tiver a independência dela, aí ela cria as regras dela. Mas enquanto eu for o pai dela, ela vai ter que seguir as regras. Ela tem um horário para acordar, tem um horário para comer, ela tem um horário para ir dormir. São regras. Toda família tem regras. Toda empresa tem regras. Toda igreja tem regras. Quando eu vou numa igreja, eu tento sempre manter a porta aberta. E como é que eu faço isso? Quando eu sou convidado para pregar, a primeira coisa que eu peço para minha secretária é alinhar as expectativas. O que esperam de mim? Qual a mensagem que eles gostariam que eu pregasse? Como eles gostariam que eu estivesse vestido? Que horas que eles gostariam que eu chegasse? Tudo isso precisa ser alinhado. Quando não há um alinhamento de expectativas, o protocolo se quebra, sim ou não? E eu entro e permaneço com as conexões. Eu tenho amigos de muitos anos, pessoas que Deus me deu o favor de alcançá-las, mas eu tive a sabedoria para respeitar as regras. Eu não chego tentando impor as minhas regras. Pergunto quanto tempo eu tenho para pregar. Se me falam meia hora, eu vou entregar com 29 minutos. Nunca ultrapasso. Se me pedem para tirar uma oferta, eu vou fazer. Eu pergunto, você quer que eu te ajude tirando a oferta? Se a resposta é sim, eu vou tirar. Se a resposta é não, nem vou mencionar. Por quê? Porque são as regras. Agora é interessante. As pessoas seguem regras lá fora, mas não querem seguir regras na igreja. Você já reparou isso? No trabalho tem regras. Teu chefe tem regras. Eu não é? Ele marca o horário que você quer que chegue. Se você chega fora do horário, você está quebrando o protocolo, está fechando a porta para você continuar naquele trabalho. O teu chefe tem expectativas a respeito de você. Você não pode impor sua vontade num ambiente onde tem alguém governando. Guarde isso. Se não impõe sua vontade onde tem um ambiente com uma pessoa governando. Teu chefe é o dono da empresa, não é você. Não é você que diz que horas que você vai chegar, o que você vai fazer. É o chefe. Quando você não respeita isso, você está fechando a porta com ele e com os amigos dele. Cuidado depois você tente trabalhar e não encontre uma porta aberta porque ele fechou as portas falando que você é indisciplinado, não chega cedo, não cumpre as tarefas, você faz o que você quer. Cuidado com que você se queime por não seguir o protocolo. Mas as pessoas seguem protocolo na empresa, sim ou não? Pelo menos os funcionários que conseguem ter sucesso. Agora, quem anda de emprego em emprego demonstra claramente o seguinte, que não sabe respeitar protocolos. Porque se anda pulando daqui para lá, é porque não conseguiu ter uma porta que se abrisse e ele continuasse com a porta aberta. Uma recomendação é muito importante. Por isso que hoje, nas empresas, a primeira coisa que pedem é: como é que foi a sua experiência no último emprego? E eles pedem uma recomendação. Por que isso? Eles estão querendo garantir que a pessoa a ser contratada é uma pessoa que entende sobre regras. Mas as pessoas querem seguir as regras lá fora e quando se trata da igreja, querem fazer o que elas querem em nome de Deus e em nome da liberdade. Isso não existe. Toda igreja tem protocolos. Toda igreja tem protocolos. Eu não vou pregar uma mensagem diferente às regras que a igreja tem. Se a igreja não acredita em batalha espiritual, eu acredito. Mas eu não vou chegar falando de batalha espiritual. Se a igreja acredita na fé, eu vou chegar falando na fé. Se a igreja acredita na prosperidade, eu vou falar. Se não acredita, não vou falar. Mesmo eu acreditando, porque eu não posso impor as minhas regras, onde eu sou convidado, onde tem um ambiente e tem uma liderança nesse ambiente. Quem está entendendo, diga eu.
Por isso que o protocolo é tão importante. Preserva os relacionamentos. Pessoas que quebram o protocolo estão fechando as portas do seu futuro. E eu vejo constantemente isso. As pessoas se incomodam com os protocolos. Essa questão de protocolos, os protocolos são muito pesados. Pesado é você fracassar a vida toda. Isso é pesado. Pesado é você ter as portas fechadas por não aprender a cumprir regras. Agora, eu acredito que como igreja nós deveríamos ensinar as pessoas a respeito das leis bíblicas. Mas apóstolo, o protocolo é bíblico? Totalmente bíblico. Deus tem um protocolo para você acessar a sua presença. Você sabia disso? Não sabia? Então vai saber hoje. Hoje você vai entender como é que você acessa a presença de Deus. Porque não é como você quer, é como Ele quer. Ele governa na sua presença, e Ele vai determinar como é que você acessa. Abra, por favor, Salmo 100, no verso 4. Hoje eu vou te mostrar protocolos em todas as escrituras, e você vai entender a importância. Vamos iniciar por Ele, que é o governador superior, supremo do universo, Deus, que nós o chamamos de Pai. Salmo 100, no verso 4. Olha o protocolo para você acessar a sua presença. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Vamos desde o verso 1, tá? Servi o Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Verso 4, protocolo. Entrai por suas portas, veja, como? Com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Até para você acessar a presença de Deus, tem regras. Deus estabeleceu um protocolo. Qual o protocolo? Entre pelas suas portas com ações de graças. Embora está falando aqui sobre o templo ou tabernáculo, que eram lugares físicos, não mudou para a realidade da sua presença. Por isso que eu fico muito triste quando vejo pessoas no momento da adoração, do louvor, de braços cruzados, bocejando, olhando para trás, olhando o relógio, porque não entenderam o protocolo de Deus para acessar a sua presença. Um outro princípio muito chave outra chave melhor, dentro do princípio dos protocolos, da lei dos protocolos, é você sempre ter consciência perante quem você está. Sempre se pergunte isso: perante quem eu estou? Isso é importante você lembrar. No momento da adoração, você está perante quem? Você não está perante mim, você não está perante o grupo de louvor, você está perante Deus. Como é que você pode ser tão irreverente perante Deus? Eu servi o exército 2 anos, e algo que você aprende no exército é protocolos. Quando você bocejava, você era punido, porque era uma falta de respeito. Agora é incrível as pessoas bocejarem no momento da adoração. É incrível as pessoas ficarem assim, irreverentes. Sabe o que isso me demonstra? Que você não entendeu perante quem você está. Não pelo fato de você não ver Deus, Ele não está presente. Entrai pelas suas portas como? Com gratidão. Pelos seus átrios com louvores. Você quer ter encontros com Deus, respeite o protocolo. Seja grato, agradeça. Ao invés de murmurar, agradeça. A murmuração é a linguagem do inferno. O louvor é a linguagem dos céus. Seja grato. Já chegue com um coração grato. Obrigado. Mas eu não tenho por que agradecer. Agradeça porque você está vivo. Hoje muita gente não acordou mais. Hoje muita gente
morreu com o famoso Covid-19. Mas não foi você. Você está respirando, então seja grato a Deus. Você tem uma família, seja grato pela sua família. Você trabalha em algum lugar, seja grato. Gratidão faz parte do protocolo de Deus. Deus tem protocolo, sim ou não? Nós temos que respeitar o protocolo. Na verdade, nós temos que amadurecer. É importante você amadurecer. Você não pode ser a criança birrenta toda uma vida. Tem muita criança espiritual birrenta. Muitos fofoqueiros, murmuradores, reclamadores, questionadores. Minha oração para com eles é que Deus leve eles o mais rápido possível. Porque de que adianta você ter pessoas que não querem seguir o protocolo? É maldição para eles e é resistência para você. Gratidão faz parte do protocolo de Deus. Deus tem protocolos. Mas Jesus não tinha essa questão de protocolos. Ele não era assim. É mesmo? Tem certeza que Jesus não tinha protocolos? Jesus tinha muitos protocolos. Porque sem protocolos não tem como ter relacionamentos. Apóstolo, você está falando de Deus como um ser invisível, mas Jesus, quando ele veio na terra, ele se tornou humano e ele não teve essas questões de regras, essas questões de protocolos. Não é de Jesus, não. Não é de Jesus. Veja que Jesus tinha diferentes círculos de relacionamento. Eu vou até graficar para você ir entendendo. Jesus tinha a multidão, sim ou não? É ou não é? Agora, a multidão ouvia os segredos que ele tinha para falar? Não. Fora da multidão, ele tinha um círculo mais fechado. Qual era esse círculo mais fechado? Viu como você não sabe? Os 70. Tinha um círculo ainda mais fechado, bem mais fechado. Qual era esse círculo? Os 12, vou colocar aqui, 12. Tinha um círculo ainda mais fechado. Qual era esse círculo? Os 3. Tinha um círculo ainda mais fechado. Só um deitava no peito de Jesus. Quem era esse um? O apóstolo João. Os 3 não deitavam. Quem eram os 3? Vamos ver se você conhece um pouco a Bíblia. Pedro, Tiago e João. Ok? Quem era o único que deitava? Vou colocar aqui Jesus de uma maneira apenas para ilustrar. João. Jesus tinha protocolos, sim ou não? Claro que ele tinha protocolos. Embora ele estava acessível para a multidão em determinados momentos, você não vê Jesus carregando a multidão para a intimidade. Você vê Jesus que tinha os 70, tinha os 12, tinha os 3, tinha um que era João. E você vê que Pedro, Tiago e João, os 3 do círculo mais íntimo de Jesus, foram os que ele constituiu como liderança na igreja. Pedro, o cabeça da igreja. Aí entra um outro princípio, outra chave que é importante. Toda organização sem cabeça é um monstro. Vou repetir isso. Toda organização sem cabeça é um monstro. Mesmo que 3 eram os mais chegados, um era o líder. Quem era o líder da igreja de Jerusalém? Pedro. Tiago e João faziam parte da liderança, mas um era o líder. Porque não tem como você construir algo se todo mundo quer mandar. É ou não é? O princípio de liderança é fundamental. Numa organização, imagina numa empresa ter mais de um líder, ter mais de uma cabeça que tome a decisão final. Estou falando de decisões finais. Você pode consultar para ter conselho, mas a decisão final, quem bate o martelo é o dono da empresa, sim ou não? Agora imagina ter, dependendo do número de funcionários, 100 funcionários, 100 pessoas querendo bater um martelo ao mesmo tempo. A empresa não andaria, não funcionaria.
E interessante que as pessoas entendem isso fora, mas não querem entender dentro. Aqui dentro, você não faz o que você quer. Aqui tem um líder, moi, que está na sua frente. Se não gosta de moi, procure outra pessoa. Porque eu não vou me adaptar a seu protocolo. É você que tem que se adaptar ao meu protocolo. É assim tão claro quanto isso? É muito duro, muito grosso. Não, é muito claro. Eu gosto de ser claro. Por quê? Porque eu alinho as expectativas. Então, aqui tem uma liderança. Tem outras pessoas. Tem a minha esposa. Tem o meu irmão como líderes. Temos outras pessoas, outros ministros. Mas o líder que bate o martelo aqui é moi, eu tomo a decisão final, não é o povo, não é democracia, vamos votar, não, isso aqui não existe, vamos votar para tirar o pastor, não existe. Aqui é, ou você se alinha com a visão que Deus me deu, ou não, você não é obrigado a ficar, mas eu não sou obrigado a abaixar o padrão só para ter você feliz. Não, senhores. Minha função é te entregar ferramentas, sim ou não? Como líder, estou te entregando uma ferramenta que se você a entender, você vai ter portas abertas em todos os ambientes. Quem aqui quer ter portas abertas em todos os ambientes? Outra chave para você virar. Quando você entrar num ambiente, antes de você querer mudar o ambiente, avalie o ambiente. Avalie o ambiente. Eu não chego na casa de alguém querendo mudar as regras. Eu não chego na empresa de alguém querendo impor a minha vontade. Eu não vou na igreja de alguém para mudar as coisas. Não. Isso é estupidez. Você não chega assim. Você chega e avalia o ambiente. Quando eu entro num ambiente, eu observo como é que as pessoas se posicionam, qual a postura das pessoas, como é que é a linguagem. Não entre num ambiente para mudá-lo, entre num ambiente para respeitar o código de conduta chamado protocolo. Jesus tinha protocolo, sim ou não? Tinha, nem todos falavam com ele. Já imaginou se ele falasse com toda a multidão? Não tivesse cumprido a sua missão. Aí entra outra chave. Protocolo preserva a tua missão. Anote, protocolo preserva a tua missão. Porque você não tem tempo para todos. Eu gostaria de ter tempo para todos. Você tem tempo para determinadas pessoas. Se você quiser cumprir a sua missão, você não pode ter tempo para todo mundo. Você tem que selecionar as pessoas. Você não pode sentar à mesa com todo mundo. Não pode, não dá. Tem pessoas que você tem que selecionar. Então é seletivo aqui. Eu não faço acepção de pessoas. Todos são convidados a entrar pela porta. Mas nem todos vão permanecer. Porque nem todos vão concordar com as regras que tem nesta casa. Aqui tem regras, assim como uma família tem regras. Tem regras. E essas regras nos permitem cumprirmos a nossa missão. Sem essas regras não conseguiríamos. Agora, tem pessoas que não gostam, acham isso demais. Ótimo por elas. Eu quero ver fazer o que elas tentam fazer aqui na igreja, no trabalho delas. São demitidas na hora. Em todo lugar tem regras. Respeite. Antes de querer mudar, avalie o ambiente. Entre em todo o ambiente como um aprendiz. Não entre como alguém que já sabe todas as coisas. Seja humilde. Sabe por que é tão difícil seguir protocolo? Porque requer humildade. Você tem que ser humilde. E tem um comportamento muito negativo na cultura brasileira. O brasileiro gosta de se nivelar por cima. Ele não se nivela por baixo. Você já reparou isso? Ele não se nivela por baixo. Ele se nivela por... apóstolo, mas em Cristo todos somos iguais. O sangue que Ele derramou foi por todos. Exatamente. Mas posicionalmente não somos todos iguais. Não existe isso.
posicionalmente, existe uma estrutura. Deus tem estrutura nos céus. Ele não está ao mesmo nível do que os querubins, do que os serafins, do que os anjos. Existe uma hierarquia. Outra chave: protocolo requer hierarquia. Existe uma hierarquia. E eu vou mais uma vez falar sobre algo que me aconteceu há um tempo atrás, justamente com o Dr. Wagner. Nós estamos fazendo uma viagem internacional. Eu estava acompanhando ele e nós chegamos na porta, na verdade no balcão, para fazer o check-in. No balcão, aí cada quem pegou sua carteirinha de fidelidade. Eu tenho fidelidade máxima numa das aerolíneas que justamente era a aerolínea compatível, a aerolínea que ele viaja sempre. Então eu cheguei assim, vi minha fidelidade black, e vi a fidelidade dele também black. Aí na minha cabeça, o que passou pela minha mente? Puxa, temos mesmo nível, né? Aí eu cheguei, apresentei, a moça fez o meu check-in. Aí eu vi que ele estava fazendo o check-in, então fui dar uma assistência. Quando ele tirou a carteira dele, a moça disse: Dr. Wagner, é uma honra tê-lo aqui conosco. Aí eu disse: por que não me falaram isso? Se o mesmo nível. Diz: Dr. Wagner, o senhor não precisa enfrentar nenhum tipo de fila. Você tem um acesso privilegiado. Ele disse: muito obrigado. Eu disse: por que a mim não me deram um acesso privilegiado se ambos temos a mesma categoria? Aí ela disse: eu vou conduzi-lo até a sala VIP, onde você vai poder comer e ficar o restante do tempo. Eu disse: uai, não me trataram como estão tratando ele, não me permitiram o acesso que estão permitindo, e eu não tenho acesso na sala VIP. Por quê? Se eu tenho o mesmo cartão. Então eu peguei a carteirinha dele. Só que quando eu peguei, eu vi algo que a minha não tinha. A minha era black, a dele era black, mesma categoria. Só que na dele estava escrito assim: 4 milhões de milhas viajadas. Na minha eu fui procurar, não tinha nada escrito, eu não tinha chegado ainda no 1 milhão. Aí eu entendi algo: mesma categoria, mas não somos iguais. Em Cristo, o mesmo sangue nos comprou. Somos todos iguais? Não somos todos iguais. Deus posiciona na sua estrutura quem Ele chama. Então, tentar se nivelar é o pior erro que você pode cometer. Seja na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer organização. Entrou num ambiente, se submeta ao ambiente. Avalie o ambiente. Quem é o líder do ambiente? Respeite. Você vai manter as portas abertas. Sim ou não? Acesso é fundamental para você prosperar. O acesso é o que te permite ser bem sucedido. E o acesso é como uma porta. Você acessa o coração das pessoas, mas você também fecha. Deus pode te abrir uma porta e você fechar. Quem está entendendo, diga amém. Agora, não é fácil seguir protocolo, mas é possível. Para quem quer ser bem sucedido? Quem quer ser bem sucedido? Agora, quem está usando máscara aqui? Quem não está usando máscara já está quebrando um protocolo. Existe um protocolo de saúde, sim ou não? Você não pode simplesmente dizer: eu não vou respeitar esse protocolo porque não tenho vontade de usar a máscara. É ou não é? Sim ou não? Você não tem como fazer isso. Temos que usar a máscara. É legal usar a máscara? Não é legal. Até porque muitos não escovam os dentes. Por isso que não acham legal a máscara. É ou não é? Não é legal usar a máscara, mas é um protocolo de quê? De saúde. Quem determinou esse protocolo? OMS, Organização Mundial da Saúde. Todas as nações têm que respeitar o protocolo, porque essa é a entidade mundial que regula todos os lineamentos de saúde. É ou não é? Está vendo como você segue protocolos? Quem aqui dirige? Ok, deixa eu te fazer uma pergunta aqui.
bem básica. Quando você vê o semáforo em vermelho, você atravessa ele, sim ou não? Mas por quê? Porque o protocolo é que quando o semáforo estiver em vermelho, você faz o quê? Para. E quando estiver em verde, você segue. Quando estiver em amarelo, você acelera para tentar passar. Sim ou não? Não, você vai diminuindo a velocidade. Viu como você quebra protocolos? Quem aqui já foi multado? Pode levantar a sua mão. Já foi multado por excesso de velocidade. Na verdade, apóstolo, não foi excesso de velocidade, foi que eu descuidei no pardal. Eu não sabia que tinha pardal. Não, senhores, não foi isso. É que você viu que tinha um anúncio 60 km por hora aqui em Belo Horizonte, na cidade, e você não quis cumprir o protocolo porque achou que não tinha alguém te supervisionando. Aí você meteu o pé, veio a multa. Mas onde que foi a multa? Eu vou decorar agora onde que tem o pardal. Quem aqui faz o seguinte? Está correndo, já memorizou o pardal, aí chega no pardal, diminui até 60, passa 60, viu como vocês gostam de quebrar protocolos? Eu não é. O ser humano é difícil de seguir regras. A rebelião está no coração das pessoas desde a queda de Lúcifer. Mas nós somos representantes de um reino, sim ou não? Um reino superior, então temos que seguir as regras. Semáforo vermelho, você respeita, ou não é? Agora, e se um policial vem falar com você, como é que você fala com ele? Como você quer? Vai falar com o policial como você quer, você vai para a cadeia na hora. Ou no mínimo você apanha. E está perigoso você até morrer hoje. Porque a polícia está muito suscetível do que está acontecendo. É ou não é? Sim ou não? Sobretudo nos Estados Unidos, está perigoso você morrer. Então, se você tem regras lá fora, por que aqui dentro você não quer seguir as regras? Por que aqui você acha que pode fazer o que quiser em nome de Jesus? Porque eu também sou comprado pelo sangue, somos todos iguais. Então vou te passar as contas, todo mês vou te passar as contas para você pagar. Somos todos iguais, então pague minhas contas. Pague as contas da luz, pague as contas da água, pague toda a manutenção. Eu não é? Não dá. Não é a sua responsabilidade, é minha, porque eu estou liderando aqui. Eu não é? Está vendo como você... que os benefícios, mas não que o sacrifício. Pessoas não gostam de seguir protocolos. Acham isso desnecessário. Outro dia eu ouvi um áudio de alguém reclamando dos protocolos. Porque os protocolos são muito pesados, tem protocolo aqui, protocolo lá. A vida da pessoa já não é boa. E do jeito que ela vai ser cada vez pior. Isso que é triste, porque você, como líder, quer que as pessoas acessem as melhores oportunidades. Sabe o que é meu coração? Que você fique muito, mas muito próspero. É o que eu quero. Porque você quer o dinheiro? Não. Deus não precisa do teu dinheiro. Eu quero que você fique muito próspero, para você ter uma vida melhor, para que teus filhos tenham uma vida melhor, para você ter um futuro melhor. Se há algo que parte o meu coração, e ver as pessoas passando necessidade. Porém, tem muita gente passando necessidade porque quebra protocolos. Muitas delas. Por isso que eu não sou a favor de dar o peixe. Eu dou a cana para você pescar. Mas é você que pesca. Porque dar dinheiro para o pobre faz ele mais pobre. Comprovado. Anos atrás, investiram nas comunidades, nas favelas, colocando o bom e o melhor. Um ano depois estava tudo destruído. Porque não adianta de nada dar dinheiro para quem não mudou a mentalidade. Sim ou não? Sim ou não? Quem está entendendo, diga amém. Vou te dar alguns exemplos rápidos. Esse tema aqui dá para fazer um treinamento todo. E eu tenho conteúdo para um treinamento todo. Mas não vamos fazer agora o treinamento todo por causa da hora. Mas vou te mostrar nas Escrituras como Deus demanda protocolo
em todas as oportunidades que Ele abre para nós. Vamos com alguns protocolos. Eu vou citar o verso, você vai anotar ele, você vai procurar na sua casa para poder dar maior conteúdo, ok? Combinado, sim ou não? Concorda? Se concorda ou não concorda, é igual. Eu vou fazer desse jeito. A você, um ditador autoritário? Não, eu sou líder. Nesse ambiente, eu sou líder. E você vai nas minhas regras, ou não vai. Depende de você. Tá. Você sabia que tem protocolo para com as autoridades? Provérbios 23, verso 1. Eu vou ler. Eu disse que eu ia mencionar, eu vou ler. Porque eu tenho prazer em ler. Quando te assentares a comer com um governador, presta atenção, atenta bem para aquele que está diante de ti. Até tua maneira de comer pode te desqualificar de uma oportunidade. Eu não sou brasileiro de nascença. Aliás, eu sou um brasileiro que nasceu na Bolívia. O brasileiro nasce onde ele quer, não é assim? Eu nasci na Bolívia. Ok. Lá na Bolívia, nós não temos culturalmente o costume de pegar o guardanapo para segurar um salgadinho. Vocês têm isso como cultura, é ou não é? Para mim, o mais chato que existe. Mas, vou te contar algo que aconteceu comigo uma vez. Eu morri de vergonha. Minha esposa cansava de falar comigo. Amor, pega o guardanapo. Aí, não, para quê? Eu fui ter uma reunião com pessoas muito distinguidas no meio evangélico. Muito distinguidas, tá? E colocaram aí alguns salgados. E o animal fez o quê? Pegou com a mão. A esposa do líder faltou fazer assim. Me olhou com uma cara e abaixou e fez assim. E embora ela não falou nada, eu morri de vergonha. Aquele dia eu entendi que culturalmente eu tenho que pegar o salgadinho assim, bem delicadinho. Por quê? Porque é a sua cultura. Eu não posso chegar aqui, mas eu como eu quero. Eu arroto se eu quiser. Vocês riram porque vocês fazem isso, né? Não dá. Aqui tem uma cultura que diz que tem que ser feita assim. Minha esposa cansou de me falar, eu fui desrespeitar o sistema de regras da cultura brasileira, apanhei. Eu não soube como falar mais na reunião. Resumindo, eu perdi uma grande oportunidade naquela reunião. É o que a Bíblia está falando. Fala ou não fala de protocolos? Claro que fala. Quando te assentares a comer com um governador, um líder, teu chefe, atenta bem para aquele que está diante de ti. Eu te disse, uma das chaves do protocolo é sempre mantenha presente quem está diante de você. Na adoração você tem que manter presente que Deus está diante de você. Teu líder te convidou para comer, mantenha quem está diante de você. Teu chefe te deu a graça, a honra de você almoçar com ele. Não chegue impondo. Atente para quem está diante de você. E olha o seguinte verso. Mete uma faca na tua garganta se és homem glutão. Você já viu que tem pessoas que quando são convidadas comem como se fosse a última vez? Já reparou nisso? Já reparou em algum coquetel? As pessoas que vão seguindo o garçom? É ou não é? Sim ou não? Você vai ver que esse tipo de pessoas são desqualificadas de ambientes mais elevados. Eu te disse, minha função é que você acesse os ambientes mais elevados. Mas, por pura vontade, você não vai acessar. Você tem que ter o quê? Protocolo. Protocolo até para se assentar na mesa. Ética e protocolo. Mas finaliza aí. Não, tem mais exemplos. Eu vou dar alguns bem rapidamente. Para você não perder as oportunidades. Protocolo com os anciãos. Será que tem protocolo com os anciãos? Hoje nós vemos uma geração que não respeita os anciãos. Não reverencia
os cabelos brancos. É ou não é? Será que tem um protocolo? Levíticos 19:32. Você vai mudar seu comportamento com o próximo ancião que você encontrar. Diante das casas te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. É triste, mas hoje você vê em todo lugar, em todos os ambientes, seja um ônibus, você vê anciãos em pé. Isso é uma falta total de respeito e honra e uma quebra de protocolo. Entrou um ancião num ambiente, se coloque em pé. É minha regra, não é a regra da Bíblia. Deus está dizendo isso. Honre os anciãos. Vai em algum lugar. Por exemplo, nesses dias eu fui muito no hospital, pelo tratamento que eu estava fazendo. Chegou um ancião, não tem lugar para ele, você está sentado, ceda ao seu lugar. Você abre portas perante Deus dessa maneira. Quem está entendendo, diga amém. Agora, será que existem mais protocolos na Bíblia? A Bíblia é um livro cheio de protocolos. Vamos com outro protocolo. Será que existe um protocolo para os esposos tratarem as esposas? Ou você trata como você quer porque você é o esposo e brutamonte? Deus tem um protocolo. Qual o protocolo para com as esposas? Quer saber ou não? Quantas esposas gostariam que seus esposos soubessem desse protocolo? Viu como as esposas gostam de protocolos? 1 Pedro 3,17. Tudo tem protocolo na Bíblia. Ei, tudo tem protocolo na Bíblia. Veja. 1 Pedro 3. Acho que estou com o verso errado. Amor, me ajuda com o verso aí. Eu estou com o verso errado, desculpa. Mas vamos em Efésios 6, porque aí tem outros protocolos para os esposos. Efésios 6. Deixa eu verificar aqui. 5. Vamos ler desde o verso. Vamos ler desde o verso 22. E aí falamos dos dois. Aí 1 Pedro 3,7. Tá? Depois voltamos lá. Efésios 5, verso 22. As mulheres, protocolo para as mulheres primeiro. Sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Protocolo. O que Deus demanda da mulher? Submissão. Vou falar algo que vai arrebentar o feminismo. A mulher no lar não está ao mesmo nível do marido. Não é a ordem bíblica. Mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como o Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. Ei, quem é o cabeça da mulher? Ah, apóstolo, mas a mulher é o pescoço. Então ela é que move a cabeça. Não. A cabeça é o marido. No lar. Tá? Isso significa que você deve obedecer seu marido em tudo? Não significa isso. Se teu marido fizer o errado, você vai obedecê-lo por ele fazer o errado? Não, senhores. Você obedece enquanto ele estiver enquadrado a obediência dele com os princípios do Senhor. Saiu do princípio, você não tem obrigação nenhuma como mulher de se submeter. Teu marido desviou, você também vai desviar? É isso mesmo? Só por obedecer, ser submissa? Não. Enquanto ele for submisso aos princípios, você é submissa a ele. Quem está entendendo, diga amém. Mas você não é cabeça. Cabeça é o marido. Vamos continuar. Maridos. Verso 25. Vamos 24, eu não li. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Em tudo o quê? Em tudo o que o marido cumpre os princípios.
desviou, você não tem por que desviar. Eu ouço constantemente isso. Meu marido desviou, não quer ir mais na igreja, então eu não vou mais. Errado. Porque eu estou me submetendo a ele. Errado. Teu marido não quer ir, você vem do mesmo jeito. Porque você é submissa no que ele é submisso aos princípios. Ele quebrou o princípio, você não tem por que obedecer. Quem está entendendo, diga amém. Silêncio total, hein? 25, maridos. Agora o protocolo para os maridos tratarem as mulheres. Amai as vossas mulheres. Você já reparou que o protocolo para a mulher com o marido é respeito? E o protocolo do marido para com a mulher é amor? Por que Deus pede amor do marido e respeito da mulher? Porque o homem tem dificuldade em amar alguém além de si mesmo. Já reparou nisso? Eu já reparei. O homem tem dificuldade em amar outras pessoas além de si mesmo. E a mulher tem dificuldade de respeitar outros além de si mesmas. A mulher deve o quê? Como protocolo ao homem? Respeito ao seu marido. Não é o noivo, tá? Não é o namorado. O namorado você não deve isso. Se ele está te cobrando, está errado. Você não deve. Ao marido. E o que Deus espera de você, marido? Que você ame a sua mulher. Vamos continuar. Quer continuar? Não. Ok. Que diz? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Deus quer um amor do marido ao ponto de dar a vida pela mulher. Esse é o amor que Ele espera do marido, ao ponto de dar a vida pela mulher. Agora, será que tem mais protocolos aí dentro dessa passagem? Será que tem? Tem. Você vai ler todo o Efésios 5 e você vai ver os protocolos. Agora sim, 1 Pedro 3,7. Já estou finalizando a introdução. Vou ter que desdobrar esse tema. Maridos, vós igualmente vivei a vida como um do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Presta atenção, maridos, com todo carinho para vocês, para mim também, sou marido. Qual é o protocolo de Deus? Que você ame a sua esposa, ok. Mas como deve tratar ela? Como o quê? Como parte mais frágil. Em outra versão diz, como cristal frágil. Tratai-a com que? Dignidade. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ei, maridos, quantos de vocês querem as suas orações respondidas? Não tem maridos aqui? Tá, levante sua mão então, como homem, bem alto. Está levantando aí, levante bem alto. Seja varonil. Isso aí. Quantos de vocês querem as suas respostas, as suas orações respondidas? Trate sua mulher delicadamente, porque senão teu maltrato atrapalha a resposta às tuas orações. Toma. Duro, né? Deus não vai te ouvir se você maltratou a sua esposa. Trate a sua esposa como o quê? Como cristal mais frágil. Protocolo. Mas eu quero tratar como eu quero, porque eu sou chefe, eu sou dono do dinheiro, blá, blá, blá. Tuas orações não vão ser ouvidas. Simples como isso. Protocolos. Está vendo como a Bíblia é cheia de protocolos? E os pais com os filhos têm protocolos ou não? E os filhos com os pais têm protocolos, sim ou não? Tem ou não tem? Tem protocolos. Vamos aí mesmo em Efésios 6, no verso 4, protocolo do trato dos pais para com os filhos. Deus tem um protocolo para você tratar seus filhos, pai? Tem. Que diz: e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, não irrite seus filhos. No original diz: não os provoquem a rebelião. Nesses dias eu fiz algo que irritou a minha filha, e eu tentei ainda manter. Aí minha mãe veio falar comigo. Disse: meu filho, você está percebendo que você está irritando a sua filha? Por algo tão desnecessário.
isso aí que você está querendo impor para ela não é necessário. Você era assim também e eu não te impus. Aí eu entendi que até para com os filhos você não pode irritá-los. Isso não significa que você não os corrija, mas você não pode provocá-los a ira, a rebelião. Está dando para entender? Filhos, agora vem para vocês. Existe protocolo dos filhos? Claro que existe. Efésios 6 no verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. O que Deus demanda dos pais? Não levá-los, não irritá-los, não levá-los a ira, não provocar rebelião. O que demanda dos filhos? Obediência. Eu fico muito impressionado hoje na cultura que nós estamos vivendo, na cultura brasileira, como os filhos não obedecem mais os pais. Se sentem no direito de opinar, de questionar, de não concordar, de fazer o que eles querem. Você mora debaixo do mesmo teto dos seus pais? Está morando debaixo? Você não tem. Não tem. E escuta bem. Você não tem regras próprias nesse lar. Quando você formar o seu lar, aí você vai ter as regras próprias. Enquanto você estiver debaixo do mesmo teto, você deve uma coisa aos seus pais: obediência. Em tudo que segue os princípios de Deus. Se teu pai bebe, você não é obrigado a beber com ele. Ah, mas eu vou obedecer meu pai. Não, é nos princípios bíblicos. Quem está entendendo, diga amém. Bem, finalizo com o seguinte: protocolos. Vou te dar exemplos rapidamente de pessoas. Antes de passar, mais um. Funcionários têm protocolo para com seus chefes, sim ou não? Não, somos irmãos em Cristo, igualzinhos. Ah, é? Então olha, irmão em Cristo. Efésios 6 no verso 5. Quanto vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Está trabalhando em algum lugar, se abrir uma porta de provisão, você recebe o salário de alguém. Ei, não trabalhe só quando a pessoa te vê. Trabalhe mais quando ele não te vê. E o que a Bíblia demanda? Obediência. Mas nós não vivemos mais no tempo da escravidão. Aqui está falando de senhores e de escravos. Ei, queridos, contextualize a palavra. Chefes, funcionários. Nem todo mundo é chamado a ser chefe. Nem todo mundo é chamado a ser empresário. Vão haver funcionários. E você tem que entender que o teu chefe é uma porta de provisão que Deus abriu para você. Mas se você não tiver o protocolo com ele, você vai acabar fechando a porta com o chefe e com a provisão. Depois não vem reclamar que você não prospera. Quem está entendendo, diga amém. Eu falei que ia te dar uns exemplos rápidos, aí vamos. Pode anotar, tá? Anote, porque vou ser bem breve. E vou finalizar com um. Esther passou 12 meses em óleos sendo preparada para ter acesso ao rei. Quantos meses? 12. Esther 2 no verso 7 fala sobre isso. Ruth se apresentou a Boaz segundo o protocolo que Noemi ensinou. Ruth 3 no verso 3. Veja, está falando da história de Esther. Primeiro, uma mulher de uma classe baixa, que chegou a ser rainha. Mas chegou a ser rainha porque era linda, formosa? Não, ela era muito formosa, diz a Bíblia. Chegou a ser rainha porque seguiu o protocolo. Ela não podia ter acesso ao rei sem primeiro ser preparada 12 meses. Quem aqui quer acessar lugares de influência? Quem aqui quer se assentar na mesa com os poderosos? Tem um preparo. Esther foram 12 meses. E Ruth, antes dela ter acesso
a Boaz, que era seu libertador, Noemi diz para ela: você tem que seguir o protocolo. Antes de você dormir com ele, você tem que seguir um protocolo. Ruth 3, no verso 3. É um protocolo maravilhoso. Ei, Daniel, o profeta, teve que estudar 3 anos. Quantos anos? 3 anos. Para poder se apresentar perante o rei. 3 anos estudou só para poder falar com o rei. Daniel 1, no verso 18. José cortou sua barba antes de ver a Faraó. Mas isso já parece extremo, né? A barba, o que tem a ver a barba? E aqui entra algo que as pessoas se confundem muito. Deus olha o coração. É verdade, mas os homens olham tua aparência. E na hora do trabalho, é o homem que vai assinar a tua carteira. Sacou? Então, José ia se apresentar perante Faraó. Anote o verso aí, você vai ler esses versos. Gênesis 41, 14. Ele teve que tirar a barba. Por que ele teve que tirar a barba? Sabe por quê? Porque na cultura egípcia, só os faraós podiam usar a barba. Por isso que eles usavam a barba comprida. Por isso que você vê as estátuas com a barba comprida. Só o faraó podia usar. Se José chegasse com o faraó com barba, ele não iria aceitá-lo no ambiente. Por quê? Porque naquela cultura, o único que podia usar barba era faraó. Seria uma afronta para ele. E aí? A Bíblia fala de protocolo, sim ou não? E para ofertar, tem protocolo ou não tem protocolo? Abra Gênesis 4. Vamos ver alguém que quebrou o protocolo e com isso termino. Hoje as pessoas falam, não tem essa questão de protocolo. Jesus não tinha, eu já te mostrei que ele tinha. Já te mostrei que a Bíblia tem muitos exemplos de protocolo. Eu poderia continuar muito mais. Pelo tempo eu não vou continuar. Mas abra aí em Gênesis 4. Você vai ver algo que vai chamar muito a tua atenção. Diz o verso 4. Abel, por sua vez, trouxe vamos desde o verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe a oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Veja aí o que diz. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis o pecado já se aporta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Chega um momento da oferta. 2 irmãos, Caim e Abel. Caim apresenta a sua oferta. Caim era lavrador. O que era Caim? O que era Caim? O que um lavrador oferece? Frutos da terra, sim ou não? Ok. Abel, ele tinha rebanhos, tinha gado. Era um fazendeiro. O que um fazendeiro oferece? Animais, eu não é? Ok. Só que tem um detalhe. Você não oferece a Deus o que você quer. Oferece o que Ele determinou para você oferecer. Por que Deus rejeita Caim se Caim ofertou segundo o fruto do seu trabalho? Sim ou não? Sim ou não? E Abel também, um era lavrador, agricultor, o outro era fazendeiro. Ambos ofereceram segundo o fruto do seu trabalho. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque Deus tinha estabelecido um protocolo nas ofertas. Para as ofertas, Deus tinha estabelecido o seguinte: que teria que ser um sacrifício animal. Qual que teria que ser o sacrifício? Então, mas Caim, ele só tinha o fruto da terra. Então tinha que conseguir um animal para oferecer. Abel ofereceu segundo o que Deus queria, segundo o protocolo, e a oferta dele foi aceita.
Não acredite que por você simplesmente ofertar, tua oferta é aceita perante o Senhor. Deus tem um protocolo até para a oferta. Tem muita gente apresentando o que quer e não o que Deus determinou. Quem está entendendo, diga amém. Até para ofertar tem protocolo? Sim, senhores. Essa questão que a religião fala, Jesus não vê o que você oferta. Falso. Jesus ficava olhando as ofertas. Por isso, quando uma viúva ofertou tudo o que ele tinha, ele chamou a atenção de todos os demais. Só que para agradar as pessoas, esse tipo de frases são muito legais. Oferta o que você quiser, irmão. Deus vê seu coração. Deus vê também tua oferta. E em Mateus 6 diz que onde estiver o teu tesouro, está o teu coração. Então você não pode ofertar o que você quer. Você tem que ofertar o que Deus estabeleceu como protocolo. Fique em pé no seu lugar. Quem aqui quer ser bem-sucedido? Quem aqui quer segurar as oportunidades que Deus lhe deu e garantir seu futuro? Qual é a lei que você tem que seguir? Qual é a lei que você tem que seguir? Diga forte: protocolo. Mais uma vez, protocolo. Êxodo 23, no verso 15. Olha só, falando da oferta. Comemorarás a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias comerás pães ácimos, como te ordenei no tempo marcado na primavera, no mês de Abibe, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Hoje eu vejo com tristeza, muita gente não oferta, nunca. Não é só uma vez, nunca. Fica com as mãos cruzadas, olhando, não é comigo. E sabe por que eu fico triste? Não é porque você não oferta, é porque você não vai prosperar. Porque tua oferta não é para a minha prosperidade, é para a tua prosperidade. Quando você segue o protocolo de Deus, você prospera. Por isso tem muita gente que não prospera. Eu vou ofertar quando eu tiver. Você já tem. Mentira. Eu vou ofertar quando eu tiver muito. Mentira, não vai. Se não oferta agora, que tem pouco, não vai ofertar quando tiver muito. Deus demanda ofertas. Agora, eu poderia tentar acomodar isso, né? Outro dia eu vi uma mensagem, parecia muito legal uma mensagem, né? De um bispo, vou colocar X, que alguém levou o dízimo e ele disse: não, minha irmã, nessa pandemia eu não vou receber seu dízimo, use para você. Aí a irmã falou: bispo, muito obrigado, porque eu não tinha muitas entradas. Aí a pessoa que coloca, uma rebelde, coloca assim, né? É isso que é igreja. É isso que nós temos que fazer. Não é o que você quer, o que se faz. É o que a Bíblia determinou. A Bíblia não diz que com o dízimo você pode fazer o que você quiser. Diz que o dízimo pertence ao Senhor. Acabou. Mas estamos em crise. Por isso mesmo que você tem que garantir mais a sua prosperidade, obedecendo os princípios. Se eu falar o contrário, eu não mereço ser um pregador da Bíblia. Eu vou pregar o Evangelho segundo Fernando. Mas tristemente está cheio desse tipo de coisas hoje, para justificar as pessoas que não seguem os princípios. Aqui, querido, crise ou não crise, o dízimo não é para mim, é para o Senhor. Você determina se dá ou não dá, mas Deus determina se te prospera ou não te prospera. A oferta, crise ou não crise, a igreja de Corinto ofereceu a maior oferta na pior crise e prosperaram como nunca antes. Qual foi o problema de Caim? Ele ofereceu o que ele queria, não sacrificou. Ele ofereceu o que ele queria. Abel sacrificou. Oferta que não é sacrifício não é aceita perante o Senhor. Vou repetir isso. Oferta que não é sacrifício não é aceita perante o Senhor. A oferta de Caim não doeu. Foi uma oferta, mas a de Abel foi um sacrifício. E Deus se agradou. E vou ler uns versos muito fortes sobre Caim. Você vai ver como Deus se desagradou de Caim. Provérbios 21, 27 diz: o sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo-o com má intenção. Tem gente que oferta de má vontade.
não oferte. Não oferte. Por favor, não faça isso. Porque já é uma quebra de protocolos perante o Senhor. Hebreus 11:4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Ei, por que maior? Caim ofereceu o que queria, Abel sacrificou. Pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ei, uma porta se abriu para sempre na vida de Abel, por causa do sacrifício. Para mim seria bem mais fácil não falar de protocolos, e dizer que todos somos iguais, e que aqui todo mundo faz o que quiser, quando quiser, como quiser, que aqui não tem essa questão de hierarquia. Anarquia é o sistema do inferno. Anarquia é o sistema, mesmo assim o inferno é hierárquico. Principados, potestades, governadores, hostes de maldades, demônios. Mas o inferno quer que você não respeite a hierarquia. É difícil falar sobre isso. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a igualar por cima. Se eu entro na tua empresa, mesmo sendo teu líder, eu já visitei tantas empresas de discípulos meus. Eu vi o Euler que está por aqui. Eu já fui na empresa do Euler, mas eu não chego na empresa do Euler querendo mandar nele. É meu discípulo, é meu filho espiritual. Eu poderia dizer, mas eu sou líder espiritual dela, então ele faz o que eu quiser aqui. É a empresa dele. Eu pergunto, o que você quer que eu fale? Qual o tema? Não chego impondo, é meu discípulo. Mas é a empresa dele. Então não queira impor nos outros ambientes a sua vontade. Respeite, siga os protocolos e você vai ser muito bem sucedido. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Agora você vai ter uma oportunidade. Você vai determinar se você faz como Caim ou como Abel. Caim ofereceu o que ele queria e achou que Deus ia aceitar porque ele estava ofertando. Não. Abel ofereceu segundo o protocolo de Deus. Se você vê, a oferta de Abel agradou tanto a Deus que abriu uma porta para sempre. Quem aqui quer segurar as oportunidades que Deus dá? Aprenda a seguir o protocolo. E na oferta, siga os protocolos. Não oferte o que você quiser. Oferte o que Deus diz. Qual é o protocolo na oferta? Quanto que eu devo ofertar? Dízimo é 10%. Mas e oferta? Qual é o protocolo que Deus estabelece? Que cada quem ofereça segundo suas posses. Quem está entendendo, diga eu. Segundo tuas posses. Então se você ganha 30 mil e você oferece 50 reais, tua oferta não é aceita. Porque não é congruente com as tuas posses. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que oferecer segundo as suas posses. Eu quero te dar uma oportunidade para você oferecer ao Senhor, não o que você quer, o que Deus estabelece. Qual é o protocolo? Ofereça segundo o quê? Segundo as suas posses. Quanto Deus tem te abençoado, só você sabe disso. Você pode me enganar, você não engana a Deus. Quanto Ele te prosperou? Você vai fazer uma oferta segundo a prosperidade que Deus te deu. No meio da crise, tem muita gente prosperando, porque segue os princípios. E tem muitos ficando cada vez mais pobres, caindo na desgraça. Você determina agora, se você dá igual Caim, que foi rejeitado, mas ofertou, mas não é ofertar apenas, é ofertar segundo o protocolo de Deus. Ou se você faz segundo Abel, que a oferta dele abriu uma porta para sempre. Tome a sua oferta aí onde você está. Você que está nos assistindo, você também pode ofertar. Se você está conectado, está recebendo a palavra daqui, você pode ofertar aqui. De fato, é uma honra para você poder ofertar. Não seja como os sanguessugas, que só sugam, mas não contribuem. Seja alguém que respeita a palavra do Senhor. Tome a sua oferta aí onde você está. Eu não vou te falar quanto você vai ofertar.
vai ofertar segundo as suas posses. Se você já tem a sua oferta, levante sua mão direita bem alta, eu quero orar por você. Você que está nos assistindo, faça sua oferta nesse momento. Pai, obrigado, porque o Senhor estabeleceu o protocolo. Não fui eu, foi o Senhor. O Senhor estabeleceu que a oferta fosse feita segundo as posses. A tua palavra estabelece isso de maneira clara, e tua palavra diz: quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Tua palavra diz em 1 Coríntios 16: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Coloquem esse verso, por favor, 1 Coríntios 16. E vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Pai, é segundo as nossas posses que nós te oferecemos nesta hora. E eu peço que o Senhor venha prosperar cada semente que é plantada hoje. Que cada semente que, segundo o teu protocolo, é estabelecida. Que as ofertas sejam ofertas como as de Abel, que abram as portas de sucesso para as pessoas. E não como as de Caim, que determinaram que ele fosse cortado e ficasse sem herança, e que fosse um errante, um vagabundo na terra. Pai, que cada filho teu venha prosperar, e que a semente que eles plantam frutifique a 100% nesse tempo de escassez, que eles vivam a tua abundância. Eu decreto que eu faço em nome de Jesus. Se você já tem a sua oferta, pode vir aqui na frente, pode passar o cartão se você não tem dinheiro. Verso 2, coloquem o verso 2, por favor. Se você já ofertou, erga suas mãos. Quero abençoar a tua semana, que você tenha uma semana produtiva, que as portas se abram e não se fechem, que você consiga segurar as oportunidades do Senhor e prospere de uma maneira extraordinária, exponencial, em nome poderoso de Jesus. Só se você concorda, por favor, reaja nesta hora. Aleluia. Mais uma vez, protocolo faz com que você segure as oportunidades de Deus e garanta o seu futuro. A quebra do protocolo estraga teu futuro. Se você trouxe seus dízimos, nós vamos orar também por você. Se você já entregou, você está liberado. Se você trouxe suas primícias, também queremos orar por você. Dízimo é diferente de oferta. Você não pode colocar a oferta como dízimo, nem dízimo como oferta. Dízimo é 10%, a oferta é segundo tuas posses. E as primícias é para você ter a bênção na sua casa. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você e te conceda a prosperidade, a saúde, a paz, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Amanhã tem escola de profetas. Se você ainda não fez a sua inscrição, você pode fazer.